Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao cenário econômico especial de perspectivas da economia para 2018, diretamente do estúdio da B3, no centro da cidade de São Paulo. E 2017 foi um ano de recuperação da economia do país. Difícil e alentador por diferentes razões. Primeiramente, porque começamos 2017 vindo de 2 anos de recessão com PIB negativo. Depois, no processo de recuperação, houve a crise política de maio, com nova onda de insegurança. A instabilidade causou solavancos na economia, mas felizmente durou pouco e meses depois a retomada da economia recomeçava. Foi um ano de esforço por reformas estruturais, como a trabalhista, que já é uma realidade, e a da Previdência, que continua sendo discutida. Em meio a vários setores que iniciaram uma recuperação, a inovação ganhou espaço cada vez maior com o incremento de ideias das startups, com iniciativas que trouxeram soluções para velhos problemas, como aumento da produtividade e maior eficiência. O que esperar, portanto, de 2018? Para falar da economia sob o ponto de vista da inovação, eu recebo Rafael Ribeiro, da Associação Brasileira de Startups. Rafael, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico Especial. Boa noite. Conversamos em 2017, aliás, logo no começo do ano. Tivemos um ano difícil por tudo isso que eu expliquei. Com certeza. Mas o que esperar para 2018? Aliás, você pode fazer uma recuperação do como foi o incremento de startups nesse ano de 2017? Não, pra gente foi muito bom, assim, primeiro agradecer mais uma vez o convite, né? Imagina, a honra nossa. Tá vindo aqui, começando o ano, falando sobre startups e a importância que as startups têm para a nossa economia é muito gratificante. Então, vamos voltar um pouquinho, né? Olhar lá no começo de 2017, quando a gente falava sobre crise, sobre um cenário totalmente desfavorável, desacreditado no Brasil, que pouco se acreditava nas startups. De fato, foi um ano muito bom, onde a gente hoje tem muitas vagas abertas, a gente está passando por um problema de não conseguir contratar, né? Então as startups hoje estão enfrentando um problema, porque tem muita vaga aberta e não conseguem contratar. E não tem mão de obra, não tem mão de obra capaz para atender essas vagas. Exatamente. Então, 2018 já começa com o desafio das startups de crescer e como crescer se a gente não tem tanta mão de obra qualificada para trabalhar. Bom, então já vamos pegar para o ponto do Claro. emprego, que é o grande drama da crise de 2015, 2016, que começou a ser superado em 2017 e espera-se uma melhora muito significativa agora em 2018. O que precisa esse profissional para atuar nesse ramo de startups, que é bem variado, mas enfim, a gente vai falar deles daqui a pouco, mas o que é necessário para esse profissional? O ponto principal das pessoas que trabalham com inovação é ele ser inquieto, né? Eu acho que a própria nova lei, ela acaba favorecendo muito, porque hoje o profissional que trabalha com inovação e trabalha dentro de uma startup, ele é inquieto, ele não está atrelado ao horário de entrada, ao horário de saída. Você já faz referência à lei trabalhista que permite, exatamente, por exemplo, trabalho em casa, uma mudança de horário, ou seja, a contratação não exige naturalmente aquelas condições passadas de antigamente. Isso vem ajudar muito e beneficiar esse novo mercado, essa nova economia que está nascendo, porque as startups precisam crescer. E hoje a gente tem muitos empreendedores, muitos funcionários que querem trabalhar, mas o cara, ele quer trabalhar de casa, ele quer ter autonomia dele chegar no trabalho a hora que ele quer entregar produtividade no final do dia. Então, essa nova lei ela já permite isso, né? Já dá algumas liberdades que antes a gente não tinha. Já começa a encarar esse novo funcionário, esse novo pensar, esse novo modo de agir, né, dessas startups. Então é muito legal isso e eu acho que vai ser um ano muito promissor. A gente está muito esperançoso. A gente, em 2017, acabou de anunciar um estudo muito legal, que a gente fez um mapeamento de várias regiões, mostrando que Santa Catarina hoje é um dos principais polos de inovação, onde as startups estão crescendo muito, está ganhando de São Paulo, então as startups Santa Catarina, um polo de inovação, com várias startups trazendo novas ideias. Trazendo novas ideias, surgindo. Minas Gerais também está muito bem. Então, assim, a gente vê que agora, em vários estados brasileiros, começam a surgir
várias startups com várias ideias, resolvendo problemas do governo, resolvendo os problemas locais. Então, acho que passou um ano muito legal que surgiu com a crise, surgiu várias oportunidades de se criar negócios para inovar em áreas do governo, para inovar com as próprias empresas passando por crise, querendo economizar. Então foi um ano muito legal e agora a gente está bem esperançoso aí por esse ano que está começando. Eu fiz menção na abertura e você citou agora que a grande pedida quando alguém contrata uma startup, bom, vamos pegar em 2017, era um ano de crise, o sujeito para continuar sobrevivendo precisava reduzir custos, precisava se tornar mais eficiente e, sobretudo, mais atraente. Exato. Atraente sob todos os pontos de vista, tanto para o consumidor dele, para o cliente dele, como ele mesmo fazer um negócio que tenha uma prosperidade mais de longo prazo. O que nós temos hoje? Quais são os negócios que estão demandando mais essa criatividade que eu imagino é muito conectada com informática? A informática, eu estou falando de alto valor agregado, de gente extremamente bem formada. Aliás, só voltando, esse profissional de startup precisa ser muito ligado em tecnologia, é isso? Ou não necessariamente? Na verdade, não necessariamente. Ele precisa ter muitos skills, né? Ele precisa, de fato, ele vai mexer com tecnologia em algum momento. A primeira habilidade é ter bom conhecimento de tecnologia. Ele vai ter que conhecer tecnologia. Mas tecnologia não é nada assim o cara de marketing, né? Que vai pensar nas estratégias para poder essa startup ela ganhar uma escalabilidade maior. E tecnologia não é nada assim o marketing, mas também se alguém não vai lá na ponta vender. Então precisa do cara de venda também, uma pessoa que é boa que tem um bom relacionamento, que saiba conversar, que saiba entender o cliente. Então tem vários skills que dentro de uma startup vai se trabalhando e o bom profissional ele vai ter que saber fazer de tudo um pouco ali, de tudo, entender um pouco, de tudo um pouquinho. Então ele vai acabar andando por todas as áreas, né? Bom, então eu vou tentar resumir quando você disse que é preciso ser inquieto. Seja bom no que você faz exatamente, é isso? Seja muito bom na sua área de atuação, mas, sobretudo, tenha uma preocupação clara, evidentemente, em ser inquieto, em ser propositivo, em propor soluções, em propor ideias novas e, sobretudo, trabalho, a qualquer hora, no momento em que a ideia vier, em que a necessidade existir, é isso? Execução. A gente, no nosso mundo de startups, a gente fala que uma ideia não vale de nada. Absolutamente nada. Aquelas pessoas que ainda isso existe muito no brasileiro, né? Eu tenho uma ideia, não vou contar para ninguém. A gente prega que conte para o maior número de pessoas que você conseguir, pegue o maior número de feedbacks e execute. Porque no final, quem ganha é quem vai realmente botar a mão na massa, quem vai executar e quem vai fazer. Então, não basta ser inquieto, tem que fazer, executar. Tá. Tem que colocar a mão na massa, que a gente fala. Pôr para rodar, para usar uma expressão. Se não rodar, não está funcionando. Exatamente. A roda já é uma ferramenta antiga, então tem que rodar. Não, com certeza. Então retomo. Eu imagino que em 2017 era justamente uma necessidade daquele cliente das startups de novas ideias, porque ele precisava sobreviver. Mas eu suponho que agora, em 2018, com essa nova realidade econômica, ou seja, passamos por um ano de recuperação e há uma previsão de crescimento maior, a gente vai falar que nós temos um ano eleitoral, isso evidentemente influencia a economia, mas olhando agora, nós estamos exatamente em janeiro, olhando para frente, esse sujeito que sobreviveu quer crescer ainda mais e quer ficar forte para estar, eventualmente, numa nova crise, mais forte para sobreviver, para não passar pelos solavancos e as dificuldades pelas quais passamos todos nesse país. O que é o desafio agora, então, diante dessa nova? Se eu resolvi o problema de eficiência dele ali, de custo dele, reduzindo o custo, eu tenho que buscar o quê? Inovação dentro do quê? Da eficiência dele? Muito bom esse ponto. E eu vou voltar um pouquinho, acho que o ano passado, né, o ano de 2017, foi um ano muito interessante para as startups, que você viu um movimento de todas as grandes corporações buscando startup. Sim, foi um ano que... As grandes, as médias, as pequenas e as micro. Todo mundo queria alguma inovação, alguma ideia nova. Queria uma inovação, criando um programa de inovação. E o que a gente espera de 2018 agora, né? Que mais empresas vão procurar. Por quê? Teve sucesso, né? A gente teve vários sucessos em 2017. Claro. Tem resultado para mostrar. Quando tem resultado para mostrar, obviamente, é muito mais fácil. Então, o que a gente espera agora em 2018 é que mais grandes empresas vão vir buscar startups e isso vai permitir que esse cenário, que esse mercado cresça mais ainda. Então, a gente, de novo eu digo, a gente está muito
empolgado com 2018, porque a gente viu um movimento muito pequeno ainda do potencial que o Brasil tem em virtude das grandes empresas se abrindo para esse cenário, para esse mercado, para essa nova inovação, para esse novo mercado, inovação. Ainda existem muitas grandes empresas que estão fechadas, porque a crise não atingiu muito, mas quem atingiu já começou a se abrir e gerou resultado. A gente tem mostrado resultado a fundo ali para várias empresas. Mas agora, para mexer nessas grandes empresas, vocês têm uns aliados. Essas pequenas e médias vão crescer, porque se elas melhoraram a questão de eficiência, a questão de renda, obviamente, elas começam a incomodar. E essas grandes vão ter que buscar as novas ideias. Com certeza, elas vão buscar as novas ideias e elas vão estar abertas a essas novas ideias, porque a gente viu o movimento no mercado de fintech em 2017, são as startups financeiras. São as startups financeiras começando a incomodar, então você já vê... Que a gente está falando o quê? Por exemplo, de empresa de cartão de crédito? Empresa de cartão de crédito, as startups criando bancos que não cobram taxas digitais. Bom, vamos citar alguns exemplos, não tem o menor problema. Acho que um dos mais famosos é o Nubank, que é cartão de crédito. Cartão de crédito, Banco Neon. Neon, que também é um concorrente do Nubank, acho que é alguma coisa. Ele é banco mesmo. É banco. Ele é um banco 100% digital. Como o Banco Inter também, ou seja, Exatamente. São novas que também não cobram taxas, ou cobram bem menos as taxas do que os bancos de varejo. Muito menores, e é muito mais acessível, muito mais rápido a acessar e entrar dentro dessas contas. O jovem está muito mais aberto a isso. Então, tem que pensar também nessa nova geração, que está 100% linkada. Eu vou lhe contar, então, como um cliente de banco convencional. Você vai hoje a um banco, eu ia, porque não sou mais cliente, quer dizer, só apenas uma pequena parte, porque aderi a essas fintechs, eu vi ganho de produtividade nisso, pessoal minha. Você vai no banco hoje normal e ele diz assim, vamos entrar na internet. Então, se for para entrar na internet, eu entro da minha casa. Legal. Se eu vim da minha casa até aqui, eu quero que você resolva o problema para mim. Se você não for resolver, resolvo eu sozinho em casa. Ou seja, em algum momento alguém está fazendo... Eu fiz essa conta e falei, então por que eu tenho que pagar essa taxa alta para o banco convencional, sendo que sou eu que tenho que fazer toda a operação na internet na minha casa? E o mais legal que a gente fala que as startups têm trago muito é a parte de customer success que a gente fala, né? Que é o relacionamento com o cliente. O cliente é mais importante no final do dia. E você vê que as startups elas têm uma preocupação de entender o que o cliente quer, muitas das vezes modelar e reformular, de ouvir o cliente, de vamos desenvolver junto, de ter uma flexibilidade muito maior que essas grandes, às vezes por questões burocráticas, não conseguem. Então as startups elas têm resolvido problemas pontuais e têm sido boas naquilo, né? Em vez de pegar e abranger uma série de serviços, não, eu vou ser bom nisso, eu vou resolver este problema, eu vou atender o meu cliente deste jeito e eu vou me relacionar com ele deste jeito. Então, é muito claro, né, como as startups elas vêm se comportando e vêm se tratando. E o cliente é o ponto principal. As startups que têm tido muito sucesso, o foco é o cliente, tem ouvido o cliente, tem se criado essas áreas que a gente tem chamado agora de Customer Success, que no final é relacionamento com o cliente. Tá. Então, são essas pessoas que têm que estar lá para te ouvir, para entender o seu problema, para resolver o problema. Não é aquela ligação que você liga, vou passar para vou passar... Tá. Não, estou aqui para te resolver, eu entendo da empresa de uma ponta a outra e eu vou resolver seu problema. A gente vai voltar a falar disso. Qual é a perspectiva de problema que tem uma pessoa jovem como você e o que o jovem está incrementando para resolver? Porque falar com o serviço de atendimento ao cliente, eu posso lhe dizer, aos 45 anos, nunca foi fácil, não. Bom, daqui a pouco nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência com o Rafael Ribeiro, da AB Startups, falando das expectativas para 2018, exatamente como essas startups estão resolvendo problemas antigos e que vão resolver novos problemas agora, neste ano novo. A gente volta logo depois do intervalo. Já de volta com o cenário econômico especial de perspectivas econômicas para 2018, com o Rafael Ribeiro, da Associação Brasileira de Startups. Rafael, antes da gente ir para o intervalo, você fez menção a foco no cliente. As startups foram chamadas justamente nessas empresas novas, sobretudo as fintechs, e eu estou falando de sistema financeiro. Eu me lembro, no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, quem tinha um cartão de crédito, as empresas de cartão de crédito eram as mais demandadas e reclamadas nos PROCONs, ou seja, de gente que ligava lá,
ficava horas na fila, na fila do telefone, eu estou dizendo, esperando horas, esperando o telefone, e não conseguia resolver o problema. Aí o sujeito ia para o PROCON. Você é jovem, mais jovem do que eu queria entender qual é o tipo de problema que você já passou e que você percebe claramente que essa geração não quer passar por esse problema e, portanto, está inovando nisso, está propondo uma nova forma de fazer. Hoje é muito claro quando você precisa de telefonia, né? Você ainda tem um problema... Isso é terrível ainda. Quando eu vou entrar no mercado de telefonia. É terrível. A gente hoje anda numa velocidade que você não tem mais tempo para ficar 1h30 no telefone, 50 minutos para resolver um problema. No banco é a mesma coisa, né? Quando você quer pagar uma conta, você precisa ligar, precisa ficar esperando, e aí passa para um setor, passa para um outro. Isso a gente ainda enfrentava, né? Mas hoje não. Hoje a gente, com 3, 4 cliques, você citou um próprio exemplo do banco do Nubank, cartão de crédito, é muito rápido. A gente, no próprio aplicativo, conversa... E você é informado rapidamente do gasto que você fez. Exato. Você sabe quanto gastou. Se alguém está usando seu cartão de crédito e não está, você consegue bloquear. Isso. Na mesma hora, tudo através do app, com o seu celular. Isso é uma ajuda para a educação financeira, que é das coisas mais demandadas. Nós tivemos agora 2 anos, passamos por um ano de recuperação da recessão, mas há um endividamento alto, há uma preocupação agora das pessoas não incorrerem novamente em endividamento. Isso é extremamente importante. E você não precisa ficar mais esperando até o final do mês para receber aquela famosa conta surpresa que vem no final na sua casa. Não, você está ali acompanhando em real time, parei, não posso gastar mais, já gastei. Então você tem um controle financeiro. Avisado será agora e com rapidez, né? Com rapidez você tem um controle ali, então essa agilidade a gente não tinha antes e a gente tem agora. E a gente quer cada vez mais, né? Você fez menção sobre as empresas grandes que talvez por terem um poder financeiro maior conseguiram se segurar durante a crise e, portanto, não foram buscar rapidamente soluções inovadoras para, por exemplo, contenção de custos, embora elas também façam isso, aumento da eficiência, porque elas tinham um poder maior para se segurar durante a crise. As médias e as pequenas sofreram mais e, portanto, suponho, tenham procurado mais qualquer alternativa que as fizessem melhorar de desempenho nesses anos difíceis pelos quais passamos recentemente. O que essa empresa grande tem de tão complicado na burocracia na hora de conversar com gente que está trazendo inovação? Você fez menção, por exemplo, e isso a lei trabalhista, a nova lei trabalhista já permite essa flexibilidade da forma de prestar o serviço. Eu já não tinha essa pretensão de bater crachá não, de bater cartão desde quando eu era mais jovem, nos anos 90, e ninguém falava disso ainda. Porque eu acho que eu trabalhava aos sábados, eu tinha ideias aos sábados, eu podia escrever coisas aos sábados e domingos, de noite, de madrugada, porque ideia é ideia, ideia decide a hora que ela vem, você não é você que decide. Então, ou seja, eu trabalhava em casa, coisas que eu poderia estar fazendo no horário normal. Mas o que bloqueia, o que tem nessas grandes empresas que bloqueia essa abertura ao novo? Hoje é muito complicado quando você vai contratar uma startup ou uma ideia que resolve... realmente você vê, às vezes, vários setores querendo comprar a startup, mas existe todo um processo burocrático. Muitas das vezes você vê grandes empresas pedindo faturamento para você entrar, se cadastrar no meu setor de compra, você tem que ter um faturamento de 2 anos atrás. A empresa do menino de 18 anos com uma ideia que por acaso surgiu ontem. Às vezes tem 4... Está pedindo 4 anos de faturamento, é isso? Você não vai encontrar esse tipo. Às vezes é muito complicado isso. Então, é uma solução que está desenvolvida, está pronta para te atender, está pronta para resolver o problema da grande empresa e aí trava por questões burocráticas. É o faturamento que pede, é o balancete que pede. Startup não vai ter o balancete, não tem histórico, né? Então, o que a gente tem orientado muito é para que essas empresas elas comecem a trabalhar com um projeto piloto e fazendo... A gente tem um caso muito legal com o próprio governo do estado de São Paulo, que foi a NAMA, né? A NAMA, com o governo para atender o poupa-tempo, um problema que o poupa-tempo tinha, que era a questão do atendimento. Antes você tinha que ir até o poupa-tempo para poder fazer o agendamento, depois você voltava para poder fazer o atendimento. Então, ou você tinha que ficar no telefone tentando atender. Hoje você tem o Poupinha, né, que é uma
inteligência artificial que é usada, que você entra lá no chat, você conversa com ele, ele já agenda, é muito mais rápido, muito mais eficiente. Isso foi uma startup, uma inovação de uma startup. Uma inovação de uma startup, a ABS apresentou para o governo gostou e implementou no Poupa Tempo, mas quando começou, eram 4 jovens, hoje são 40. Mas o governo abriu a porta e falou, vamos rodar um teste com 1.000 pessoas, com 10 mil, hoje está batendo mais de 9 milhões de atendimento. Mas então a grande empresa, ou a prefeitura, ou o governo, precisa também estar disposto... Que coisa! E governos normalmente são criticados por serem fechados. Exatamente. E essa iniciativa veio de um governo, no caso do governo do Estado de São Paulo. Legal. A gente tem uma iniciativa que a gente fala, a gente chama de pitch corporate, né? Dentro da ABS, que é pegar soluções prontas e apresentar para as grandes empresas, né? Então a gente faz a gente meio que o Tinder ali, né? A gente fala que faz o matchmaking entre a grande empresa e a startup, justamente para isso, para apresentar a startup que está resolvendo o problema e explicar para a grande empresa que vai precisar ter esse processo. E a Carla teve um diálogo muito legal com a gente na época, falou, o governo também precisa disso. E a gente, Carla, quem é a Carla? A secretária de inovação. Ah, secretária de inovação. E a Carla teve isso na época e a gente falou, governo procurando, legal, vamos tentar. E foi, poxa, muito legal e deu resultados muito expressivos. Quer dizer, o sujeito hoje em São Paulo, no estado de São Paulo, que é beneficiado por um serviço extremamente eficiente, que resolveu vários problemas, acho que todos já passamos alguma vez pelo Poupa Tempo. Eu só tenho a elogiar o Poupa Tempo. Ele se tornou mais eficiente, ou seja, milhões de paulistas hoje se beneficiam de uma ideia, primeiro, de uma abertura do governo a uma inovação apresentada por uma startup. Exatamente. Isso é extremamente importante. Sabe por que é? A maior parte de nós todos, até pelas recentes crises, a gente desenvolve um mau humor com um país gigantesco. Você está mostrando um exemplo que deu certo. Ou seja, é fácil fazer as coisas darem certo também no país, né? Não, com certeza. E o mais legal é que, assim, foi apenas uma abertura. E se abrir um caminho, tem muito mais tecnologia para isso. Então, eu acho que é esse diálogo. Tentar estar aberto ao novo e as grandes empresas estão percebendo isso cada vez mais. A gente tem outros cases de sucesso com grandes empresas também, mas... é justamente isso, a grande empresa que está aberta ao novo, que está se dispondo, está abrindo os seus desafios, está abrindo os seus problemas, existe uma startup lá que vai resolver isso. E o custo de uma startup, uma solução, é bem menor do que, por exemplo, as empresas gigantes ofereciam, sobretudo na área de informática. Não, com certeza. O custo hoje é muito menor você contratar uma solução inovadora, que está resolvendo um problema pontual da sua empresa. E adaptado àquela necessidade específica, é isso? Exatamente, porque... esse é um grande diferencial, né? É um grande diferencial, porque você não precisa mais hoje contratar aqueles softwares robustos que vinham... hoje não, hoje tem soluções de prateleiras prontas que você vai lá como se fosse no supermercado, né? O que você precisa no momento? A minha necessidade hoje é de pegar um único item da prateleira. Então eu vou lá e vou pegar. Eu não preciso comprar o mercado todo, né? Então hoje tem essa flexibilidade e facilidade. Basta estar aberto ao novo. Basta estar aberto ao novo. Eu vou ficar com essa sua frase para a gente encerrar essa entrevista aqui. Rafael, muito obrigado. Obrigadíssimo pela gentileza. Obrigado demais. E que tenhamos mais oportunidades agora ao longo de 2018. Você que esteve logo na abertura do cenário econômico, na primeira semana, obrigado, viu? Conta comigo e obrigado de verdade pela oportunidade de estar falando aqui. E as startups com certeza vão ajudar mais ainda como a gente ajudou em 2017. Rafael Ribeiro, da Associação Brasileira de Startups, foi nosso convidado aqui nesse programa especial de perspectivas da economia para 2018. O cenário econômico termina aqui, nós estaremos de volta amanhã, justamente com mais um capítulo dessa série especial para prever tudo o que nós podemos ter agora em 2018. Até amanhã.